Jamais vire para uma pessoa que você não conhece e pergunte: vem cá, essa trilha é fácil ou é difícil? Não cometa esse erro. Quê? Mas aí como é que eu vou saber? Calma, cara, eu vou te contar. Então vamos lá, alguém te mandou ali no Instagram aqueles reels de trilhas. Ai, copinho de café, POV, quando me chamam pra trilha, mar de nuvem. E aí te pergunta: e aí, vambora, amigo, vambora, amiga? E você quer saber o quê? Tá bom, mas é fácil ou é difícil? Não, cara, a melhor pessoa pra dizer isso, sabe quem é? Você. Sim, claro, porque você é a melhor pessoa que conhece sobre si mesmo. Eu vou te provar, eu vou passar aqui a minha metodologia para você saber se aguenta uma determinada trilha. Primeiro, por que não perguntar para os outros sobre o grau de dificuldade de uma trilha? Imagina o seguinte, uma escala de dificuldade de 0 a 10. 0 é sair para dar uma volta na praça e 10 é escalar o Everest. Agora imagina uma pessoa que está acostumada só com 0, com a voltinha na praça, e só com escalar as mega montanhas. Coloca as duas para subir, sei lá, o Pico dos Marins, aqui na Mantiqueira. A pessoa que está acostumada com a praça vai achar: meu Deus, eu vou morrer. E a pessoa do Everest vai falar: cara, que ridículo. Cada um tem uma história, uma experiência. E concorda comigo que se você não perguntar para alguém que tem exatamente a mesma experiência que você, a resposta pode não ser bem adequada? Claro, tem um exagero aqui. Se é um companheiro de trilha, uma pessoa que você conhece há bastante tempo, ou mesmo um desconhecido que costuma fazer as mesmas trilhas que você, é óbvio que a resposta é útil. Mas sabe aquela coisa que volta e meia também a galera manda naqueles rios? POV, meu amigo me chamou pra trilha e disse que era fácil, eu na trilha morrendo. Você pode até perguntar, cara, mas se quer opinião sobre a dificuldade de uma trilha, precisa saber filtrar essa resposta. Pra quem que você perguntou? Alguém que dá a volta na praça ou alguém que sobe o Everest? E o principal, essa pessoa te conhece, sabe das tuas limitações? Ele é lento. Então vamos lá, se você quer ter bastante segurança para saber se encara uma determinada trilha, eu vou passar aqui 3 regras gerais e 7 dicas. Aí você analisa e toma o controle da situação, não deixa os outros controlarem por você, que eles podem te meter numa roubada, te levar para um morro e você se perder, sabe assim? Regra número 1. Conheça o seu condicionamento físico. Essa parece óbvia, né? Não precisa ter um dossiê de exames clínicos. Claro, se tiver também é bom. Mas é muito mais simples do que isso. Você pratica atividade física com frequência? Como é que tá sendo? Você caminha? Você faz trilha? Sobe uma ladeira numa boa ou prefere pedir um Uber porque não quer passar trabalho? E aí, cara, quem faz trilha com frequência já tem uma ideia. Então, essa é mais uma dica para quem quer começar. Quanto pior o seu condicionamento físico, mais difíceis as trilhas vão parecer para você. Tá, mas aí como é que eu sei qual que é o meu condicionamento? Dá pra você medir isso com um profissional da área, mas também tem um jeito super simples. Fazer a trilha mais fácil que você achar. Toda cidade brasileira tem aquele morrinho das antenas, sabe? Menos de 2 km em cada sentido, menos de 100 metros de ganho de altitude, né? Do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Tenta achar uma trilha assim. Chama alguém pra ir com você e testa. Se for puxado, cara, olha, você vai precisar procurar um personal aí, melhorar o condicionamento. Foi tranquilo? Aumenta o grau de dificuldade. E essa que é a regra número 2. Suba um degrau de cada vez. Fez uma trilha fácil? Não parte direto para o pico mais difícil da tua região. Aumenta um nível, depois mais um, e vai vendo como você se sai em cada uma dessas trilhas. Tá, e como é que eu sei que eu tô subindo de nível em nível? Olha para as características da trilha. Fez uma de 5 km no total, 2,5, não vai direto para 15 km. Tenta 8, depois 10, depois 15, aí 20. Subiu um morro com 200 metros de ganho de altitude? Tenta agora um de 400, depois um de 600, e assim você acaba respeitando a regra número 3, que é conhecer os seus limites. Ora, depois de fazer tanta trilha, você vai tendo uma memória, aquelas que foram fáceis, aquelas que foram mais puxadas, e aí você vai separando: olha, daqui eu não posso passar. Esse limite pode ser o ganho de altitude, a distância ou as duas coisas ponderadas. Por que ponderadas? Porque andar 20 km na praia não é a mesma coisa que andar 20 km subindo uma serra. Meu limite, por exemplo, é em torno de 1.200 metros de ganho de altitude e uma distância entre 20 e 15 km, ida e volta. Uma coisa que eu descobri como
fazendo cada vez mais trilhas e subindo a dificuldade aos poucos. Mas então agora vamos falar daquelas 7 dicas preciosas para você saber se uma trilha é fácil ou difícil. Dica número 1: saiba qual é a distância que vai ser percorrida nessa trilha. Dentro da linha de tudo que eu comentei até agora, imagina o seguinte: te chamam para fazer uma trilha de 16 km, 8 ida, 8 volta, ou mesmo que seja assim, linha reta, né? Começa num ponto e termina em outro. A sua maior trilha até hoje foi de 10 km. Essa nova trilha é 60% maior. E aí o que é que você faz com essa informação? Olha para tua experiência. Como é que foi fazer aquela trilha de 10 km? Passou trabalho? Então muito provavelmente você vai passar muito mais nessa trilha de 16 km. É melhor não ir, cara. Agora, tirou de letra? Talvez você consiga fazer. E se você não tem certeza, faz aqui, vai subir um degrau, faz uma de 12, uma de 13, com um ganho de altitude parecido. Mas a distância não pode ser analisada sozinha, né? Como eu comentei, tem que ponderar com o ganho de altitude. E essa é a dica número 2. Quanto que você vai subir nessa trilha? Nas trilhas brasileiras, cara, assim, a maior parte a gente sobe entre 400 e 1000 metros. Exceto o litoral, né? Esses morros que tem entre uma praia e outra, que a gente vai subir 100, 200, às vezes 300 metros. Aí vamos imaginar, subir 600 metros de boaça. Consigo subir 1000? Muito provavelmente. Mas eu subi 400 e cheguei morrendo no cume. Consigo subir 1000? Velho, não tenta. E tem um outro detalhe, cara, que é a declividade. Porque tem trilhas com uma subida mais constante. Então imagina uma linha que vai subindo assim, devagarinho, ao longo de, sei lá, 10 km. E tem outras que você passa um tempão no caminho plano e depois ela sobe bastante. Você vai cansar mais aqui. Como é que dá pra saber isso aí? Cara, olha o gráfico de altimetria no aplicativo, como o Wikiloc. Eu tenho um vídeo explicando como é que usa esse aplicativo, tá? O link apareceu aqui em cima e tá lá na descrição também. Quando a linha faz assim, é porque ela fica mais inclinada. Então se a trilha ela é mais retinha, a subida é mais suave. Agora se ela tem um formato mais assim de S, é porque ela tem trechos mais inclinados. Aí você vai cansar mais. Então você tem que colocar as duas coisas na balança, distância e altitude. E tem mais um detalhe. Muita trilha não é assim, sai do ponto mais baixo e chega no ponto mais alto. Não, você tem sobe e desce. Tipo o Pico do Jurapé em Joinville. Você sobe até 800 metros, desce até 700 e sobe até 1000. Na prática você não subiu 1000, você subiu 1100, porque você perdeu 100 para depois ter que ganhar esse 100 de novo. Dica número 3. Essa também é óbvia, cara, a meteorologia. Certas condições do tempo deixam as trilhas mais cansativas. Uma onda de calor, um tempo abafado e úmido, de verão, ainda que não seja uma onda de calor, um tempo quente e seco, um solo muito úmido, porque choveu bastante antes, você vai ter que andar devagar. Isso pode te deixar impaciente. Uma coisa é subir o Pico Paraná no inverno num dia ameno. Outra coisa é subir em dezembro pegando chuva. Ah, mas eu sou muito bom, eu quero ir na chuva mesmo. Ah, tudo bem, pode ir, mas aí é contigo. Por esses e outros motivos é que tem a tal da temporada de montanha que a galera fala, que no Brasil coincide com o período entre a metade do outono e a metade da primavera, pelo menos no sudeste e no sul, quando o tempo é mais ameno e mais seco, mas principalmente no sudeste, mas nem sempre é assim, tá? Dica número 4. Pergunte se a trilha tem trechos técnicos. O que são trechos técnicos? Cordas, grampos, correntes, coisas que não dependem só de você caminhar, mas sim de usar as suas mãos, a sua habilidade. Dá para separar esses trechos técnicos em dois, aqueles que exigem equipamentos de segurança e aqueles que não exigem. Se exigir equipamento, aí não tem jeito, você vai ter que ir com um condutor, alguém que já conhece, vai te deixar na cadeirinha, na corda, você vai estar super seguro. Exemplo, a Pedra do Baú na Mantiqueira Paulista. Os trechos que não exigem equipamentos de segurança é porque uma pessoa sem eles tem capacidade de fazer, mas vai depender, é claro, do psicológico, porque você pode ficar com medo. Grande exemplo, o Marumbi na Serra Paranaense, pelo menos ainda hoje é assim. Mas é claro, quem nunca fez esse tipo de atividade pode ver aquele paredão com aqueles grampos e ficar com medo. Fala, não vou subir nesse negócio nem a pau. Então, antes de encarar uma trilha que tenha trechos técnicos, você tem que descobrir qual é a trilha mais fácil com esses trechos técnicos para ser a tua escola. Uma cordinha, meia dúzia de grampos, uma correntinha, uma pequena escalada. Aí você se acostuma e naquele esquema vai subindo os degraus. Ou então se convence, cara, isso aí não é pra mim, não quero saber de trechos técnicos nunca mais. Alguns exemplos, tá? Perto de Curitiba tem o Morro do Anhangava, a Escola do Montanhismo no Paraná. Aqui em São Paulo tem o Pico do Lopo, um primeiro caminho para quem quer fazer a Mantiqueira. Dica número 5, o peso que você está levando nas costas. Quanto mais peso, mais esforço físico, mais difícil a trilha vai ficar. Vamos separar isso em duas situações, se você vai acampar ou não. Porque quem acampa, normalmente,
tá com as coisas muito mais pesadas, com uma cargueira, a não ser que sejam equipamentos de última geração, daí tá, mas é outra história. A cargueira, ela deixa os trechos técnicos, sobretudo, muito mais difíceis. Por exemplo, o temido elevador no Pico dos Marins, que nem é tão difícil assim. Dá pra subir ele de cargueira? Dá. Aqui no canal eu subi, por exemplo. Mas tem que ter muito cuidado. É nesse momento que a experiência que você adquiriu vai ajudar. Dica número 6. Altitude. Cara, um estudo do exército americano feito nos anos 2000 definiu a cota de 2.100 metros como o ponto a partir do qual o corpo começa a sentir efeitos mais significativos por causa da altitude. O nível de oxigenação no sangue começa a cair e cai cada vez mais assim que você vai subindo. E aí, é claro, a trilha vai ficar mais cansativa. Se você já esteve na Serra Fina, deve ter percebido. Aqui no Brasil não tem tantas trilhas que passam dessa cota, mas elas estão na Mantiqueira, na Serra dos Órgãos, no Caparaó e, claro, no Monte Roraima e na Serra do Imeri, no Amazonas. Dica número 7. Cara, conheça a trilha. Não precisa ser nos mínimos detalhes, mas tenha uma noção de como é que ela é. Não espera chegar lá para saber se tem corda, se tem grampo, se tem fonte de água, se tem rio para atravessar, se tem laje para subir. Não deixa os outros cuidarem da sua segurança, a não ser que você bote a mão no fogo por essa pessoa. Não pode ser alguém que você conheceu ontem. Vou contar aqui alguns casos de imprudência ou desconhecimento que eu presenciei em trilhas, tá? Pico da Pedra, em Camboriú, uma trilha fácil, tá? Chegando perto do cume, um casal me encontra e diz que não tem água. Eles não pesquisaram se tinha fonte, onde é que tinha, e na época não tinha, não sei como é que tá hoje. Eu dei uma garrafa para eles e acabei voltando com menos água, mas era o jeito. Como é que eu sei se tem água na trilha? Pesquise nos track logs, os registros de trilha no Wikiloc, ou então pergunte para alguém que conhece a trilha. No Morro do Canal, em Curitiba, passei por um casal perdido. Aliás, por exemplo, na Serra dos Órgãos, uma galera fazendo a travessia Petrópolis-Teresópolis passou por mim perguntando onde é que era a continuação. Eles também estavam sem GPS. Então dá uma olhada no vídeo que eu falo sobre como usar o celular para se achar, tá? O link também tá lá na descrição. Pico do Corcovado, aqui na Serra do Mar. Esse tá mostrando lá no vídeo, né? Uma pessoa que nunca tinha feito trilha foi convidada, foi junto com a filha e ela estourou o joelho. É uma trilha de 18 km, 9 para ir, 9 para voltar. Não era para ter começado por ali. E aí isso atrasou o grupo, daí veio chuva, enfim, foi uma furada. Então, a próxima vez que você quiser fazer uma trilha e ficar na dúvida, a melhor pessoa para dizer se ela é fácil ou se é difícil, se você aguenta fazer essa trilha, é você. Você é a melhor pessoa que se conhece. Claro, perguntar ajuda um pouco, mas toma o controle da situação, porque você é a pessoa mais preocupada com a sua própria segurança. Era isso, e até a próxima.